Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre como são julgados ou julgadas as escolas de samba Brasil afora, sobretudo aquelas que mais se destacam, as do Rio de Janeiro e também as de São Paulo, mas vamos falar especificamente das do Rio de Janeiro. Vocês já notaram que qualquer coisa que as escolas de samba façam durante o desfile ganham 10? Chega a ser irritante, é tudo nota 10, nota 10, nota 10. Beira o ridículo, não, ultrapassa o ridículo tudo isso. Para nós que somos leigos na arte do carnaval, digamos assim, às vezes flagramos diferenças gritantes entre a apresentação de uma escola e outra, tanto no conjunto da obra como nas 10 particularidades, 9 ou 10 particularidades que são usadas como critério de avaliação, que é a bateria, mestre-sala, porta-bandeira, comissão de frente, carro abre-alas, carro alegórico e assim por diante. Então, diferenças gritantes, erros grosseiros e tudo mais. E é tudo nota 10. E por que isso acontece? Há alguém que possa tentar justificar, dizendo que é tudo feito por profissionais que ultrapassam o nível da excelência. Ora, todos nós sabemos que em todas as centenas de profissões existentes no mundo e na história da humanidade, existem milhares, milhões de pessoas que ultrapassam o nível da excelência ou atingem, ou são bons, são ótimos, são excelentes naquilo que fazem, mas eventualmente cometem erros até grosseiros e que evidentemente não merece nota 10, muitas vezes merece nota 0 com algum outro tipo de reprimenda ou de condenação, por que não? E lá no Carnaval do Rio de Janeiro, especificamente, o de São Paulo repete a mesma coisa, é tudo nota 10. Só que não, né? E eu estava analisando isso, intrigado com esse negócio, e vi que realmente há quem defenda essa possibilidade, que todo mundo lá é a bica das galáxias, se é que me entendem. Só que não é. Nós vimos, constatamos, ano após ano, carnaval após carnaval. E por que fazem isso? Vamos fazer um parênteses. Como são escolhidos os jurados e quanto ganham? Eles são escolhidos 54 jurados, agora na versão 2026. Não sei se era assim antes, mas era muito parecido. Dos quais só são validadas as notas de 32 jurados aleatoriamente. Por sorteio, ninguém sabe quem são. Vejam só. Esses jurados, todos eles, os 54, eles vão para as cabines de forma sigilosa, com sigilo absoluto, com regras bastante exigentes, regras bastante sigilosas até, para que esse pessoal faça o seu trabalho. E, aliás, eu também estava imaginando que eles ganham muito bem por isso, e na verdade ganham. É cerca de 12 mil reais para cada um pelos 3 dias de trabalho, ou seja, dá 4 mil reais por dia. Assim, numa conta de padeiro, dá 3 salários mínimos por dia, praticamente. 3 não digo, mas 2,5 seguramente. Então, é muito dinheiro para 3 dias de trabalho, evidentemente. Lógico que tem gente que ganha muito mais do que isso, mas são acontecimentos raros. E esse pessoal aí, os 54,
E cada escola de samba, em cada um dos 10 quesitos, 9 ou 10 quesitos que são julgados, a nota mais baixa é descartada. Vejam só, tudo em favor da escola de samba. E por que isso? Porque são excelentes, porque dão espetáculos inimagináveis e todos no mesmo nível, equilibradíssimos? Não, de forma alguma. Como eu já disse antes, os erros são flagrantes, a falta de harmonia, às vezes um carro encalha, outro enrosca, ultrapassa o tempo, e quando ultrapassa, ou quando atrasa um pouquinho para entrar, os caras perdem 3 décimos, olha só. Então não é punição. Em todas as outras atividades humanas, as punições são muito mais severas. Até contra os políticos, as punições são mais severas. Nós temos 2 ex-presidentes presos, cumprindo pena, e um que já cumpriu pena e que se acha o rei da cocada preta, que aliás foi homenageado, e eu vou gravar um vídeo só sobre isso daqui a pouco. Então, por que acontece isso? Agora vamos fazer uma analogia com a escolha de jurados para crimes nos tribunais penais Brasil afora. E mundo afora, por que não por extensão? No Brasil, por exemplo, para se escolher 7 jurados para dizer se um suspeito é culpado ou não de um ou mais crimes dos quais ele esteja sendo acusado, só 7 são escolhidos aleatoriamente e no último instante ali, no apagar das luzes, digamos assim. E por que isso? Por segurança. Pura e simplesmente por segurança dos jurados, para que os criminosos, os condenados, os suspeitos e seus advogados jamais saibam quem são antecipadamente. E que não descubram nunca, para a segurança desses jurados. Lamentavelmente, por analogia, é o mesmo que acontece lá, principalmente no Rio de Janeiro, nas escolas de samba, no julgamento do carnaval, das apresentações que eles fazem para o carnaval. E por quê? Pelo mesmo motivo que os jurados dos tribunais penais são escolhidos com critérios rigorosíssimos, da mesma forma que os jurados das escolas de samba, que são escolhidos, como eu já disse, com critérios rigorosíssimos, cobertos de sigilo. Tanto é que os caras vão para a cabine e não pode nem levar o próprio celular. Mas não é só por isso. É por medo. O mesmo motivo que leva os jurados de tribunais penais que vão apontar o dedo para um determinado indivíduo ou uma mulher, dizendo se é culpado ou não, os jurados das escolas de samba só tem que dar 10, porque eles têm medo. E por que eles têm medo? Porque a maioria das escolas de samba do Rio de Janeiro são presididas, são propriedades, entre aspas, de banqueiros do bicho. E daí não precisa dizer mais nada, né? Todos nós sabemos, inclusive o Globoplay apresentou aí uma série no final do ano passado mostrando como são os bastidores do jogo do bicho no Rio de Janeiro e também no resto do Brasil, só que no Rio de Janeiro é bem pior o negócio. Então não precisa dizer mais nada, é medo mesmo que os caras têm, eles precisam de ganhar os R$ 4.000 por dia, 12 mil em 13 dias, mas eles não podem correr o risco de sofrer uma emboscada. Simples assim. Por isso eles dão 10 para qualquer porcaria que apareça lá no Sambódromo, lá na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Tá bom? É isso. É mais ou menos igual ao jogo de futebol. Antes das bets já era um espetáculo dantesco. Depois das bets, aí que os caras ficaram vendendo cotovelada na boca do juiz, aí ficou pior ainda, né? Então, em resumo da ópera, é como diria o Collor, é uma pantomima, é uma patuscada.
não merece, evidentemente, que nós percamos o nosso tempo assistindo esse tipo de farsa, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço, tchau, até mais.